Oi. Oi, venho aqui, como sempre. Brincadeira. Hoje é o primeiro dia de estudo. Deixa eu só pausar a música. Foi. Hoje é o primeiro dia definitivo de estudo para IEA e ESA. E, querendo ou não, vou tentar também a XPSEX. Mas, no momento agora mesmo, meu sonho é a IEA. Que no caso, da parte do curso de formação de sargento, né, CFS, e o EAGS, que é o estágio da graduação, estágio de adaptação à graduação de sargentos, que aí, no caso, é para quem tem um curso técnico, e como eu faço curso técnico de mecatrônica, a minha intenção é fazer as duas provas. Então, eu tô aqui em frente ao computador. Hoje é o dia 4/11/2024. Atualmente estou com 17 anos. Eu vou falar desses dados porque vai que no futuro eu olhe e fale, nossa, olha como eu era no passado, né? Enfim, são 10h33 agora. E é isso. Hoje eu tive 3 aulas com Rani, né, de matemática. Que sim, ela voltou a ser minha professora. Gente, ela foi processada pra ser minha professora. Mas enfim. Ela voltou não, né? Ela foi, que ela nunca esteve lá. Ela foi, só pra ser minha professora. E eu tô aqui. Eu corrigi a minha prova que eu fiz do CFS 2025.1. Eu corrigi ela, né? Fui muito bem em algumas, mais ou menos, em outras. Então não era pra melhorar. Fui muito bem em inglês. Tava gostosinho. E fui bem, consideravelmente bem em física. Então tô feliz. Em matemática eu fui bem. Dava pra ter sido um pouco melhor. Agora português eu tive alguns erros. E aí eu preciso consertá-los. Independente disso, eu vou estudar e vou usar, inclusive, essa prova como base para os meus estudos, até porque foi uma prova que eu fiz efetivamente, então eu não imprimi para fazer em casa, não, eu realmente fiz. Vou fazer a prova em outro estado e tem que valer a pena, né? Afinal, é o meu sonho. Eu tô usando uma tática para estudar que é uma tática que funciona comigo e eu espero que realmente dê certo a longo prazo. Tava olhando agora aqui o gabarito da SpaceX desse ano, que foi há uns, não quero ser gritando, que foi há mais ou menos uns 2 meses, porque não chegou a ser 2 meses, tem 1 mês e pouco. Foi bem próximo à prova da ESA, né? Foi uma semana após, então foi bem próximo mesmo. E eu tô usando um site que ele tem uma trilha, que é basicamente para ajudar o Enem. Mas por que eu tô usando a trilha do Enem, sendo que são focos diferentes? Na realidade, eu acredito que a premissa dos estudos seja você ter uma base consolidada. Não adianta você querer estudar matriz, números complexos. Só que na rua começou lá. E não adianta estudar fatorial, nada disso, se você simplesmente não tem uma base consolidada. Eu acho que isso é extremamente importante. E foi algo que eu vim reparando. Se você não tem uma base, você acaba se perdendo em coisas simples, em questões que têm uma dificuldade mediana. Então, aquela parte fácil que você acha que sabe, mas acaba vacilando, acaba que sai por errado e você mata a questão toda, né? Então, ter uma base consolidada eu acho que é muito importante. E para isso, eu comecei do zero. Eu separei os assuntos que a gente dá no ensino médio
Então, assuntos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, de todas as matérias, mas o foco, as que eu realmente vou estudar, não inclui biologia, não inclui literatura, porque são questões que não caem nesses concursos públicos. Eles são voltados para geografia, história, né, que no caso da SPSEC, da ESA, da IA não tem. Obviamente, português, matemática e física são os mais importantes, além de inglês também. Então, são as que eu vou focar mais. E a redação. O que acontece? A EA não tem redação, mas a ESA tem. E não é do caráter do Enem. É um caráter um pouco diferente. Então, é interessante que eu aprenda a escrever da maneira que a banca da ESA avalia. Então, não adianta eu fazer uma redação parecida com a redação do Enem, sendo que são focos diferentes. São maneiras de escrever diferentes. Então, é isso. Hoje eu vou começar com História da Física. Então, eu vou começar da Antiguidade até a fase moderna, números, tipos e as classificações. E aí, eu vou para a parte de História, que fala sobre patrimônio cultural. São as premissas que eu coloquei aqui, porque são assuntos que a gente dá geralmente no fundamental e que a gente aprofunda mais no primeiro ano do ensino médio. Porém, são assuntos que a gente considera, né? E que às vezes a gente não dá a devida atenção. É isso. Eu sou desde 38 já. Eu preciso dormir porque amanhã eu vou acordar 4 horas. Então eu vou acordar 4 horas para conseguir estudar de 4 horas até as 7h30, que é o horário que eu tenho que me arrumar para ir para a escola. E aí eu chego à noite. Então quando eu volto à noite eu repito o processo. Mas eu não vou focar nessas 3 matérias hoje. Eu vou focar nessas 3 matérias essa semana. Porque eu acho que é importante conseguir resolver o máximo de questões relacionadas a esses assuntos e de maneira positiva, né? Ocorrendo acertos. Então, por exemplo, vou estudar matemática, números e as classificações, números, os tipos e as classificações, eu vou fazer o máximo de questões possível. Vou pegar, obviamente, o PDF que eu tenho de questões e vou tentar acertar o máximo. E aí eu vou ficar corrigindo essas questões até eu bater um máximo de acertos, no caso, gabaritar a prova. Então, é a premissa que eu acredito estudar. Então, vou usar apoios de vídeos. Eu, infelizmente, não tenho condições de pagar um cursinho hoje, porque o curso mais indicado tá quase R$ 900 e eu não tenho condições. Então, o que eu vou fazer é me dedicar ao máximo para que os esforços que eu tenho com as possibilidades que eu tenho também na minha vida hoje, financeira, obviamente também, elas consigam me trazer resultados positivos. Sei que vou bater de frente com muita gente que tá pagando cursinho, que vem de uma escola. O SESI é uma boa escola, mas não é uma escola que foca nesses pontos de concurso público. Então, eu vou dar o máximo que eu conseguir. Focar, me inserir nesse mundo, me inserir nesse processo. E é isso. Fazer o máximo de questões também, de provas anteriores durante o final de semana ou durante os últimos dias, né? Que como sexta para mim é um dia delicado, eu acredito que na quarta e na quinta sejam dias que eu faço mais questões de provas anteriores, tanto da ESA quanto da IA. E aí eu foco nas redações durante o final de semana. É isso. Vou estudar porque eu tenho mais ou menos uns 50 minutos pra ver o que eu preciso ver. Eu tô basicamente me organizando ainda. Não dá pra você querer começar. E começar de maneira desorganizada. Então também tô tomando cuidado em relação a isso. Tô começando abruptamente. Tô começando aos poucos. Pra ter uma base consolidada, até porque isso pode mudar no futuro. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, eu consigo aplicar em diversos segmentos, independente do qual eu escolha. Então,